Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Supera-te com Valquíria Quintela. E hoje eu tenho o prazer de receber uma mulher incrível, advogada, empresarial, que nada mais, nada menos que é a minha irmã, Valesca Quintela. Seja muito bem-vinda a esse espaço. E hoje a gente vai contar como ela quebrou muitas barreiras. Em breve, já está, mas em breve vai estar voando ainda muito mais alto. Seja muito bem-vinda, Valesca. Para mim é difícil chamar ela de Valesca, é minha irmã, mas é uma inspiração para mim e tenho certeza para todo mundo que for assistir aqui esse episódio. Bem-vinda! Muito obrigada. Conta pra gente, vamos começar esse episódio aqui. Eu queria que você primeiro se apresentasse, fala um pouquinho de você. E conta, nessa apresentação, de onde você veio. Quem é Valesca Quintela lá desde pequenininha, desde a infância? A história é longa. Conte pra nós um pouquinho. Mas hoje, eu sou Valesca Quintela. Hoje eu atuo só com advocacia trabalhista empresarial, ajudando empresas com estratégias inteligentes a evitarem ou a reduzir o passivo trabalhista. Mas nem sempre foi assim. Eu sou de Inhapim. A gente fala que eu sou de Inhapim, mas é porque naquela época, na nossa região, a estrutura hospitalar não era assim. Então a gente nascia na cidade ao lado. Verdade. Na certidão de nascimento, não sou inhapiense, mas não tem como não ser. Eu sou inhapiense. Mas a gente nascia na cidade ao lado, em Caratinga. Mas nasci ali naquela região, no interior de Minas Gerais, no leste de Minas. Em Inhapim, a gente fala aí de uma cidade em torno de 30, 35 mil habitantes. É bem interior. Eu costumo dizer que até hoje... Verdade. Até hoje a cidade ainda... A gente brinca, né? Tem poucas opções de restaurante, de pizzaria. Quando era criança era só uma igreja, uma pracinha para comer um hambúrguer. Praça do Coreto. Só isso. Hoje ainda é um pouco mais evoluída. Aliás, não, gente, já evoluiu bastante. Já. Já evoluiu bastante. Que bom. Que bom, né? A gente fica feliz. Há pouco tempo, inclusive, eu tive lá na região e... Ali em volta, em Ipatinga, estava tendo um evento jurídico. Aí eu falei, que bom que aqui na região agora tem esse tipo de evento. Porque na nossa época não tinha. Uhum. Mas eu digo o seguinte, eu acredito que a sorte que nós tivemos foi ter a educação e o incentivo de, desde nova, estudar, conhecer coisas novas. Então, assim, eu trabalho desde os meus 10 anos de idade. Então, com 10 anos de idade, eu vendia rolo de arame farpado na loja do meu pai para comer um pastel de pizza no final do dia. É verdade. Na lanchonete do lado. Se quisesse, podia tomar caldo de cana. Verdade. Então, a gente teve esse incentivo. Tem que trabalhar. Chegava da escola, estudava de manhã, e a gente foi criada de saber dar valor. Então, para eu ter direito a uma calça jeans, eu tinha que trabalhar a semana inteira. Verdade. E o estudo. Então, naquela época, a gente está falando aí de mais de 30 anos atrás, nós fazíamos curso de MS2. A geração de hoje em dia não vai saber o que é isso. Curso de datilografia. Curso de datilografia, Curso de datilografia. Há pouco tempo eu estava lembrando como dono da empresa lá, desses cursos. Ele, nossa, você pegou essa época. Eu falei, pois é. Peguei a época que o cursinho de MS2 era disquete. Que a geração de hoje em dia conhece como pendrive, HD externo. E antes do disquete, era um CD de papel. É verdade. Gente. A gente revela idade. A gente revela idade. Muito grata aos nossos pais por isso. Sim. Muito. E eu sempre gostei de estudar. E sempre. Sempre queria conhecer algo novo. Eu lembro que, assim... É triste, mas eu falo assim, até hoje, a nossa cidade não tem uma livraria. Verdade. Não tem uma banca de jornal. Há pouco tempo, quando eu tive lá na última vez agora, uma rede de farmácia grande na cidade, ali no caixa, tem uma prateleira com alguns livros agora de autodesenvolvimento, de desenvolvimento humano, os livros atuais. Eu fiquei feliz, até conversei com o rapaz do caixa. Aí ele disse que nem todo mundo compra, que ele gosta muito de ler também. Aí eu falei, é uma pena. O índice de leitura do Brasil ainda é muito baixo. Mas eu acredito que isso fez o diferencial. Logo depois a gente
perdeu um pai muito nova. E então eu tive que trabalhar ainda mais. Quantos anos, Leca? 13? Eu tinha 13 anos. Eu 17. É. E a nossa irmã caçula tinha 6. 6. Então, éramos nós 3 e a mãe, uma professora que dava aula de manhã, de tarde e de noite. E AT. E AT. Só que, naquele momento, você precisou sair de casa. Sim. E até então eu era mais velha. Que assumiu as responsabilidades. Que assumia. E faz parte. E nisso, pensava em fazer medicina. Quem diria? Acho que eu sempre gostei também dessa área. Mas, por motivos ali da vida e até mesmo para não sair de casa, deixar a mãe sozinha e para agradá-la também. E o sonho da minha mãe era ter feito jornalismo. E o sonho do meu pai era que a gente fizesse direito. É. Só que na época dela, ela foi obrigada a ser professora, não tinha condições. E faz jornalismo e eu fiz. E fez muito bem feito. Dominou a rede da região. Então, se eu te fizesse um convite para você estar aqui há 2 anos atrás conversando comigo, você estaria? Não. Por quê? Conta um pouquinho do que era essa Valesca de há 2 anos atrás. Era uma Valesca com medo de estar no digital, o medo do julgamento, o medo das críticas. Uma Valesca que acreditava que já passei dos 40, não preciso entrar no digital. Pra quê? Só que veio a pandemia. E durante a pandemia, o digital ficou muito forte. Os cursos online, as lives começaram a surgir. E no mundo jurídico, eu acredito que em todas as áreas, o digital foi se tornando quase que 100%. Sim. Hoje, no Rio de Janeiro, os processos estão 100% online. E aí você viu que eu não preciso estar dentro de uma estrutura física para eu chegar até o cliente. E com isso, muitos bem mais novos, com uma experiência ainda menor, foram crescendo e ganhando mercado. Há quantos anos atrás a gente já ouve a frase: quem não é visto não é lembrado? Muito tempo. E só que eu tinha um perfeccionismo, ainda tenho, mas trabalhado. Porque hoje em dia a gente trabalha com técnicas. O medo te paralisava? O tempo todo. E isso gerava frustração? Sim. Porque ao mesmo tempo que lá no instinto eu queria estar ali, aquela voz interior que falava assim: mas o que vão falar? A advogada virou blogueira? Então, esses... eu acho assim que, na verdade, essa questão do blogueira é porque a gente tinha que... O blogueiro, ele era uma pessoa que fazia divulgação de outras marcas, estava sempre ali divulgando as marcas. E hoje, na verdade, vamos dizer assim, a blogueiragem é uma promoção própria, né? Hoje a gente vende no digital nós mesmos. Então, acho que mudou muito isso, e aí acho que para isso quebrar, talvez, principalmente, né, no seu caso, que era timidez, era o medo da crítica, da avaliação. Aliás, você sabe, com certeza você sabe disso, que o maior medo do mundo é esse, né? É o maior medo das pessoas, é o medo de ser avaliado, de ser julgado, de ser criticado. E o que te fez mudar? Foi exatamente ver nos cursos que eu comprava, porque eu pensava assim, o que estão vendendo? Porque lá no fundo, eu pensava assim, nossa, eu estudo tanto, eu sei tanto. A família falava assim, vai fazer um concurso, vai ser juíza, você sabe muito. Mas eu amo trabalhar com empresas. Eu amo fazer o que eu faço. Eu costumo dizer assim, eu sou uma pessoa que não sirvo para ficar atrás do balcão. Eu tenho que estar em movimento. Uhum. Hoje aqui, amanhã em outro lugar. Uhum. E a partir do momento que eu fui vendo o que estavam vendendo, eu falava assim, eu não acredito que um advogado tem coragem de vender. Eu vi coisas de pessoas falando errado. Eu vi
decisões, assim, na própria justiça do trabalho. Ensinava uma coisa, mas na prática é outra. As decisões da justiça são outras. Então, a pessoa não está atualizada. Eu cheguei a comprar um e-book e quando eu abri, eram 2 páginas de Word. Nem diagramação tinha. Ou seja, vende-se qualquer coisa E aí, no mundo digital. Entendo um pouquinho dessa área, já trabalhei com marketing há algum tempo, já fiz site, já fiz assessoria de imprensa muito tempo. Eu falava assim, gente, é um Canva, é um PDF, é uma diagramação simples. E isso foi virando a chave. Isso que eu ia te perguntar, o que te fez virar essa chave? Foi virando a chave, foi ver que eu poderia estar num outro jogo e ainda não estava, porque eu tinha vergonha de aparecer na tela do celular, porque o ambiente tinha que estar perfeito, porque eu tinha que ter um estúdio completo dentro de casa para poder fazer um vídeo, não podia ser uma parede feia atrás. Você montou esse estúdio? Cheguei a montar. Seu senso crítico é muito alto. É. Só que, a partir do momento que você vai vendo as pessoas ganhando mercado, vendendo, e você fala assim, nossa, mas eu também posso fazer. Por que não? E, como eu sempre gostei de estudar, eu fui buscar conhecimento. Eu decidi, eu falei, eu quero. A gente sabe que, no digital, nem tudo é o que se vende. E não você mesmo. tem que aprender a filtrar. Porque, assim, é fato. Para quem é cético 100% com o digital, até pouco tempo eu estava conversando com uma pessoa sobre isso. De fato, para quem não acredita, os vídeos que vão aparecer para eles, realmente não é a realidade. Porque hoje, nas redes sociais, tem muito player vendendo, quer morar na casa que eu moro, de tantos milhões, quer ter o carro que eu tenho, arrasta pra cima e faz o meu curso. Sim. A casa é alugada, o carro é alugado só pras gravações. Existe. Eu tenho certeza disso. E a gente aprende a filtrar. Só que quando você muda o ambiente e os lugares que você frequenta, você começa a entender que não. Existe realidade e dá pra fazer. Antes da gente entrar nisso aí, alguém te ajudou? Você estudou? Alguém te capacitou? Você acredita que quebrar essa timidez e esse senso de julgamento pode ser uma técnica? Fala um pouquinho sobre isso. A partir do momento que a família, né, você mesma teve em alguns eventos, sabia que eu tinha o interesse de estar no digital, mas que o perfeccionismo atrapalhava. E é tão legal a gente ver que depois que a gente muda a mentalidade, você entende que o digital não é sobre você. O digital é sobre o outro. É verdade. É sobre o que o outro pensa de um post que não foi ele que fez. E quantas vezes as pessoas no meu entorno, as que eu tinha mais liberdade, você mesmo passou por isso, postava qualquer coisa. O corretor automático tinha uma vírgula, uma palavra escrita errada. Na hora, eu ia numa mensagem... E me mandava mensagem me corrigindo. Seu post tá errado. A palavra tá escrita errada. É isso aí. E aí, hoje, o que eu tenho a ver com isso? O post é seu, não é meu? Sim. Exato. Podem existir outras Valesca? Podem. Que vão ver o erro. Sim. Mas nem todo mundo vê. Hoje, a estatística diz que são 3 segundos para você reter a atenção do seu público. Ele pula o stories em menos de 3 segundos. E o que você fez para poder, a título de curso, né? Para poder quebrar isso? A partir desse momento, até para tirar esse julgamento e tudo, você esteve em um evento onde teve uma palestra com uma CEO de um curso de oratória no Rio, a Laila, do Clube da Fala. E você chegou em casa naquele dia, me ligou e falou assim, Valesca, eu conheci uma pessoa hoje que você precisa fazer o curso dela.
Você compra tanta coisa, é esse curso que você precisa fazer. E aí eu falei, Valquíria, Mais um. Curso de oratória? Pra eu que já trabalhei em TV, muito tempo. Enfim. Entrei no site deles, vi algum vídeo, tinha uns depoimentos lá. E aí, naquele momento, eu falei assim, nossa, alguma coisa chamou a atenção. Isso aqui é diferente. É diferente. E aí eu entrei em contato, fiz uma aula experimental e gostei. E aí eu falei, realmente era isso que eu precisava. E como é bom a gente perceber que a gente sempre precisa aprender mais. Foram 3 meses de curso, onde o curso de oratória, o Clube da Fala, ele não é só oratória. Existem várias modalidades de aula. Então, são técnicas. Muitas técnicas. Aprender a falar de improviso, aprender a falar sob pressão, gravação de vídeos, que para mim era o principal, porque eu era muito travada. Eu não conseguia, eu ligava a tela, eu não falava. Eu fico até emocionada, porque assim, eu jamais imaginei que você fosse sentar nessa mesa comigo. E isso é maravilhoso, assim, é muito gratificante. A importância, né? Eu acho muito importante essa questão do estudo, de você se preparar, de ter técnica. E aí, conta pra gente, após virar essa chave, que caminho que você começou a seguir? O que você... Eu sei que você ainda, porque é da sua natureza, busca muito o perfeccionismo. Até o contrário de mim, mas eu acho que tem que ter eu acredito num equilíbrio, né? Porque se alguém for comprar alguma coisa sua, que seja uma assessoria, que seja um curso, um treinamento, um e-book, e se essa pessoa estiver focada no errinho que a gente comentou aqui, de português que está ali, e não no conteúdo do que você vai propor, realmente essa pessoa... ela não está interessada no seu conteúdo, ela está interessada em te julgar, em te apontar qual é o erro e não na essência do que você está oferecendo. Eu fico muito feliz com essas evoluções. E conta um pouquinho pra gente, então, para onde você está indo? Qual é a direção? E o que... Primeiro responde essa, depois eu pergunto a outra. Tá, só complementando a anterior, Sim. Porque vai ajudar aqui. Esse perfeccionismo, eu fui buscar, então, aprendizado. Eu pensei assim, eu quero estar no digital. Eu decidi, eu quero estar no digital. Quem começou lá atrás, 4, 5 anos, no começo da pandemia, hoje já está... Voando. Então eu falei, não. Hoje já voou, né? Nunca é tarde. E a gente vê cada vez mais que o digital está só começando. Tem muita coisa vindo aí. Eu falei, quero estar no digital. Mas para eu postar um vídeo, um post, tem que ser bem feito. Uhum. Então eu fui buscar aprendizado. Eu fui me aperfeiçoar para fazer da forma que eu me sinto bem. Sim. Me sinto confortável. Sim. Porque se não for para ser a Valesca... A gente tem que assumir a nossa essência, é isso mesmo. Porque eu sou assim. E aí, no próprio curso, a própria Laila, ela ensinava muito o seguinte: oratória não é dom, é técnica. Tudo na vida é treinável. Joel fala, o sucesso é treinável. Sucesso é treinável. E oratória também, é técnica. Então, se você treina, se você aprende a controlar a ansiedade, porque é impossível alguém falar e vai subir num palco fazer uma palestra e não vai ficar... Não vai ter um tremor na barriga. É uma coisa errada. É verdade. Eu não conheço a plateia. Sempre tem os algo olhares, novo. Né? É isso aí. Então, o frio na barriga, ele é até bom. Te desafia. Desafia, exatamente. E você começa a ver que essa técnica, respiração, pausas... Por que algumas pessoas, durante palestras ou numa reunião dentro de uma empresa, ainda tem tanto vício de linguagem, né? Né? E depois que você
aprende, é impressionante porque, assim, se eu assisto uma palestra de alguém com muito vício de linguagem, você para de prestar atenção no conteúdo. E presta só atenção no vício. E começa a contar os nés naquela frase. É verdade. E aí, ali você descobre o seguinte. O né é só uma pausa que você precisa fazer. Não precisa falar nada. Faz uma pausa. Respira. E segue adiante. E aí você vai vendo que realmente é treinável. E a prática. Porque falar assim, vou postar um primeiro vídeo. Ou você então, treinou na frente do espelho? Muito. Mas ele sempre vai existir. Eu tenho que esperar estar perfeito. Se eu esperar ficar perfeito, não vai estar nunca. Porque o primeiro não vai ser perfeito. Nossa. E nem o último. Toda vez que você assistir, você vai querer consertar algo. O primeiro vídeo que eu postei, como a minha mãe sofreu. Eu estava em Portugal com a minha mãe, quando eu tinha começado a fazer o Clube da Fala, e eu tinha prometido que eu ia gravar um vídeo. E um dos professores, que hoje inclusive virou um grande amigo, Guilherme, em uma das aulas dele, teve uma frase que me marcou muito. Em uma das aulas, que era de vídeo inclusive, ele falou o seguinte: quem tem medo do ridículo não alcança o extraordinário. Nossa, gente, pega pra vida. Peraí, eu preciso anotar isso. Todo mundo sabe que eu adoro anotar um insight. Fala de novo isso aí, pelo amor de Deus. Depois você me passa. Tá. Quem tem medo, repete. Quem tem medo do ridículo não alcança o extraordinário. Prestou atenção, gente? Segue adiante. E aí eu levei pra vida, né? Porque tinha uma outra professora que falava assim, vergonha não paga conta. E aí, em Portugal, na Torre de Belém, eu falei assim, nossa, aqui dá um vídeo tão legal, porque eu gosto muito da área do direito marítimo. Eu também sou especialista em direito marítimo, na área naval. E a Torre de Belém, muita gente não sabe que ali também foi a aduana de Portugal. Era dali que se cobravam os impostos dos navios que chegavam e saíam dali. Eu falei, nossa, dá pra eu gravar um vídeo bem legal aqui. Nossa, eu ia. Da mãe. Eu ia. 2 horas. Gravava. Não. O cabelo tá horrível. Não. Tá ventando muito. Nossa, mãe, minha voz tá horrível. Sem condição. E a mãe lá, filmando. Daqui a pouco eu olho pra... Ela tava sentada já. Assim. Que cansaço. Eu levei quase 2 horas pra gravar aquele vídeo. Eu falei, eu vou postar. Posta e sai correndo. E não olha. Não visualiza depois. Nossa, e o vídeo ficou maravilhoso. Eu já mandei mensagem na hora. E aí, dali, eu falei, não, eu preciso fazer mais. Porque a partir do primeiro comentário que te elogia, aí você se motiva. Aí você fala assim, nossa, tem alguém que vê. As críticas vão vir? Vão. Muitas. Claro. Os haters vão vir? Vão. Só que aí, cabe a você fazer a análise de quem tá vindo a crítica. Isso. A crítica está vindo de alguém que está no mesmo nível que você, ou de alguém que já chegou a algum lugar aonde você quer chegar. Sim. E essa crítica vai contribuir para o seu crescimento? Ok. Agora, se a crítica vem de quem nunca construiu nada, você está preocupado com o quê? Exatamente. E muitas das vezes, a crítica de quem nunca construiu nada, ela vem de quem lá no fundo te inveja. Com certeza absoluta. Queria estar no seu lugar. De quem fica ali no sofá, que não quer acordar cedo, não quer encarar o mercado. Porque a luta é grande, não é fácil não. Para chegar aonde chegamos, para estar no digital, eu quebrei muita barreira. Abri mão de muita coisa. Ainda continua quebrando, né? Acho que é um dia de cada vez, né? Sim. Mas sem desistir nunca. Resiliência talvez Jamais. seja a palavra aqui. Você falou aqui na nossa conversa sobre a sua voz está feia. Você tinha vergonha da sua voz? Como que era isso? Tinha. A ponto de nunca ter enviado um áudio para cliente no WhatsApp.
E a sua voz mudou? Mudou. É técnica? É. Eu tinha uma voz muito aguda. Eu falava sempre pra alto. Mas tá tudo bem. E aí você começa a entender que não. A sua voz pode ficar num nível médio. É trabalhar a respiração. Controlar as pausas. Reduzir a velocidade. Porque eu tinha um problema sério. Eu penso muito rápido. Você falava no 2.0. Não, 2x, né? Que fala 2.x. Eu penso muito rápido. E o que acontecia? Eu já tinha pensado a frase toda. Mas não tinha falado. Só que eu ainda estava no começo da frase. Então eu gaguejava. Muitas das vezes. Verdade, você não gagueja mais. Verdade! Você Gente, lembra dessa época? Lembro. Então, é trabalhar a velocidade. É aprender a falar devagar. É acompanhar o seu ritmo. E não é um trabalho fácil, porque você tem que controlar o seu pensamento para ele talvez ir na velocidade que você vai falar. É difícil isso. Gente, é café, tá? A louca do café aqui. Eu não sou ninguém sem café. Com boa mineira. Muito bom, muito bom. Café é muito bom. Eu já tomei o meu, gente. Delícia. Mas aí você começa a mudar a mentalidade. Como eu sempre gostei de estudar, como eu já disse, até pouco tempo eu estava lembrando com uma amiga, que eu falei assim, ela falou assim, nossa, isso merece estar numa palestra. Porque eu falei assim, eu lembro que as pessoas até assustavam. Quando eu comecei a fazer jornalismo, a gente está falando aí de 20 anos, quase 25 anos atrás, as pessoas... Eu não sou dessa época não, isso é coisa dela, hein? As pessoas queriam um presente, alguma coisa assim diferente, algo pra si, roupa e tal. Como a nossa cidade não tinha banca de jornal, livraria, e eu tinha acabado de entrar na faculdade de jornalismo, eu lembro que eu pedi de presente pra mãe, de aniversário, Natal, assinatura do jornal Estado de Minas, e duas ou três revistas que eu já leio há mais de 20 anos e leio até hoje. Eu acho que a veia empresarial já vinha dali. Naquela época, eu pedi de presente à mãe a assinatura da Você S.A., que é uma revista do mundo empresarial, e a Isto É Rural. Nós sempre gostamos da agronomia, de estudar, por conta do pai. Sim, que vivia da agricultura também, em parte. Era cafeicultor e tal, e a gente gostava. Sim. Assistia Globo Rural, né? Todo domingo, 6 horas da manhã. Obrigada, assisti Globo Rural. E aí, eu acho que a veia empresarial já estava ali. Eu sempre gostei. Então, o entregador do jornal passava em casa. E eu sempre gostei de ler. E a leitura do papel. Até hoje, tem coisa que eu imprimo. Porque a leitura na tela, às vezes, cansa ainda. Eu falo, gente, eu sou antiga. Eu gosto da leitura, eu gosto do livro físico, porque eu vou escrevendo no livro. E aí, eu fui buscar conhecimento. Falei, vou fazer cursos. E aí chegou uma época que tinha muito curso de desenvolvimento pessoal, tinham muitos com o nome de coach. E aí depois, por conta de alguns, a palavra coach meio que banalizou. Verdade. E aí uma mentoria. E hoje já tá mudando, agora já é advisor. Vai mudando, porque quando fica demais, aí eles arrumam um nome novo. Isso aí. É igual palestrante, agora é speaker. E aí eu fui buscar esses cursos. Eu quero aprender. E infelizmente, aqui no Rio, de onde estamos falando, essa mentalidade ainda é um pouco atrasada. Eu vejo que alguns, nem todos, mas alguns não têm a visão de crescer, de empreender. Eu quero ganhar mais. E rapidinho, Leca, nem é pra te cortar, mas só porque eu me perco. E quando você fala sobre visão de empreender, não é empreender, é empreender real, de verdade. É real. É tirar aquela visão de CLT. Não, você pode muito mais. Por que você vai continuar? Se você pode ser o seu patrão. Mas é difícil, tá? É difícil, não é fácil. É difícil porque a comodidade às vezes fala mais alto.
Ou eu não sei se é comodidade, se é só comodidade, é a Tem segurança casos que a de pessoa segurança, tem ali. estabilidade. É, Sim, tem casos e casos. sim. Mas a gente fala para as pessoas que querem, que poderiam, mas que não tomam a decisão. Falta coragem. É. E aí a gente tá falando É o medo de do querer. arriscar. É. É o medo de arriscar. E aí a gente fala assim, E mais uma Hoje vez a frase voltamos ao mudou. medo. antigamente a gente falava assim, o não eu já tenho. Não. Agora a frase já é outra. O não, eu só não tenho porque eu ainda não perguntei. Ó, mais um, gente, ó. Depois eu vou pegar com ela. Muito bom, E eu fui buscar muito esses bom. cursos. E aí fui para São Paulo. Aqui no Rio não tem muito desses cursos de desenvolvimento, palestras, congressos. E aí eu comecei a buscar esses cursos e fui fazendo. Participei de algumas mentorias, PNL, e fui fazendo cursos. E aí, as críticas daqueles que não querem evoluir junto eram sempre assim: lá vai você para mais um cursinho de coach. Normalmente esses eventos é sábado e domingo, um dia inteiro. Aí eu ouvi assim: nossa, você perde um sábado e domingo estudando? Não, eu ganho. Depende da visão, né? Aí alguns hoje dizem que eu tive sorte. Mal sabe os bastidores, né? Ou E para entrar nesse mundo digital, claro, a gente não pode deixar de falar de inteligência artificial. Como é você hoje? Como é a Valesca hoje? Ela é amiga ou inimiga da IA? o profissional, eu não digo só o advogado, em qualquer área. O profissional que não entender que a inteligência artificial, ela veio para facilitar o seu trabalho. Gestão do tempo. Reduzir tarefas que você levaria 3 dias para fazer, que a IA faz em 20 minutos. Ou menos. Esse profissional tá fadado a ser descartado por um que sabe usar. Porque eu falo assim, alguns perguntam, mas a inteligência artificial vai substituir o advogado? Eu falo assim, não. O robô, as inteligências artificiais ainda não pensam. Estão quase lá. Tem uns prompts aí que eu fico assustada. Falei, tem alguém atrás ali. E alguém fala no ouvido dele. Tem. E aí eu falo o seguinte, inteligência artificial não vai substituir a mente humana. Em nenhuma área. Mesmo porque eu tenho que ter alguém para operar a máquina. Sim, verdade. Só que a inteligência artificial vai substituir o profissional que sabe usá-la a seu favor. Algumas profissões já estão ficando defasadas. Alguns modelos tradicionais já estão perdendo o mercado. Há pouco tempo eu vi uma notícia de um escritório de contabilidade que demitiu metade do time. Por quê? A inteligência artificial, hoje, realiza trabalhos de planilhas. A IA faz em 5 segundos. Tem que repensar muita coisa. Muito. E assim, é saber usar. Eu falo assim, tudo é com cautela. Porque eu não vou deixar de ser eu. Mesmo porque a gente não pode confiar em tudo que está ali. Hoje a inteligência artificial, ela capta. Se você faz uma busca aleatória, sem um comando certo, sem um prompt correto, ela busca tudo que está na internet, inclusive de outros países. E é alguém que já escreveu. Então, cuidado com plágio. Sim. Ontem à noite eu recebi um prompt, e aí era uma empresa de contabilidade. Ela está fazendo um trabalho interno para desenvolvimento pessoal dos funcionários. Então, o prompt traz para você o seguinte, o que eu posso melhorar em mim? E você dá o comando certo e o chat, te conhecendo já mais do que você, ele traz o que você pode melhorar. E aí eu fiquei assim, eu falei, nossa, até você, chat? Ele trouxe ainda o perfeccionismo, ainda me atrapalhando
E aí ele vira e fala, tem uma frase no meio da conversa que ele fala assim: você que usa a inteligência artificial com tanta sabedoria, você tem prompt que realiza em 20 minutos o trabalho que um advogado leva 3 dias para fazer. Só que tudo que a IA faz, você corrige, você refaz. Para que você precisa dela? Ou seja, até eu não quero. Fica aí com o seu perfeccionismo que a IA não tá dando conta. Você escreve um artigo, eu peço para refazer 4 vezes. Tadinha da IA, Valas. Mas enfim. Mas é bom, né? Ela veio para facilitar o trabalho. É inegável. Tá? Quem não usar realmente vai ficar fora do mercado. Ou não, talvez nem tão fora do mercado, mas vai ficar lá atrás, né? Sim, e não é todas, porque tem profissão que a IA não vai substituir. Sim. O alfaiate, o barbeiro, a cabeleireira, a manicure, a gente não fica sem fazer unha. Eu não tenho uma máquina ainda. Cozinheira. A mão e a... mas assim... Garçom já tá mais ou menos. Já tem os restaurantes que a comida vem numa máquina, o robô traz na mesa. Ai, gente, Já estamos nesse nível. Às vezes eu fico escutando assim as pessoas falarem, mas vai acabar, a pessoa vai pro sofá, vai assistir Netflix porque não quer se especializar, enfim. E na verdade, se a gente for olhar lá para trás, na época da Revolução Francesa, você imagina o desespero das mulheres quando uma máquina de lavar roupa chegou em casa. Quando depois chegou o micro-ondas, acabou minha função. Aquela dona de casa entrou em desespero, porque acabou minha função. Mas a gente se reinventa cada vez que chega algo novo, e principalmente agora, essa era tecnológica, numa velocidade que nenhum ser humano consegue acompanhar, a gente vai se reinventando, a gente vai melhorando. Eu acho muito que é isso mesmo que você está falando. É entender, é se capacitar, é sobre a importância da capacitação para você diminuir o seu gestão de tempo. Além disso tudo, a IA também, você tem que estar preparado para esse mercado. Porque quem não tem a mente aberta, quem não está no ambiente certo, não vai acreditar na IA. Acha que é mais um comando, é mais uma coisa que vai passar. Mas só que, a partir do momento que você muda o seu ambiente, que você muda a mesa que você está sentando, você muda a mentalidade e muda o jogo da sua vida. Fato é que, se hoje você está numa mesa onde você é o que mais sabe na mesa, muda de mesa. Você entende que a ambiência hoje é tudo. Ambiência molda. Ambiência molda. Ambiência é tudo. Muda o ambiente, muda as pessoas, mudam ou aparecem novas oportunidades. Sim, porque se você continuar no ambiente das pessoas que não querem evoluir, que não querem crescer, ela vai te puxar para baixo. Não tem opção. A lógica do elástico. Você acredita naquela frase que você é o reflexo das 5 pessoas que estão em volta de você todos os dias? É fato. É fato? É fato. Então olha com quem você está andando. Porque assim, o que me fez chegar até aqui não quer dizer que vai me levar até onde eu quero ir. E o que é até aqui e o que é onde você quer ir? É achar que já estava bem e hoje saber que existe um mundo de oportunidades que se abre, que se você estiver preparado, a oportunidade aparece. E você tem que estar preparado. Por quê? A ambiência molda. Estar no ambiente certo, com as pessoas certas, network intencional, de qualidade, faz a porta ser aberta mais rápido. Se eu tenho um mentor que já chegou lá e vai te dar a mão, vai te dar acesso... É porque você tem que confiar muito nas pessoas. Muito nas pessoas, né? Então eu digo assim, o networking de qualidade, o ambiente certo, ele te abre a porta mais rápido. Só que o que te faz permanecer dentro da sala
É o seu caráter e o resultado que você gera. Ah, não tenho dúvida. Maravilhoso isso. Então, assim, tem quase 2 anos que eu fui convidada para participar de um evento de uma ex-professora que eu conheci há quase 10 anos, aqui na PUC do Rio, Renata Bilim, tributarista. E ela estava lançando o escritório em São Paulo, em Alphaville. E ela fez o primeiro evento, com palestras motivacionais, mostrando o que muda o jogo, o que fez ela chegar onde ela está, o ambiente certo, os cursos certos. E eu fui. E aí, o que virou a chave foi quando eu vi uma pessoa que eu conheci antes de estar onde estava, na estrutura que estava, ter conseguido. E aí eu falei assim, não, a Renata não é papinho de coach. E comecei a participar mais dos eventos dela, conhecendo pessoas, estando nos ambientes certos, fazendo um networking, melhorando a comunicação, o desenvolvimento, novas Evoluindo. parcerias. Evolução constante. Muito bom. E quem é hoje a Valesca? E aqui eu falo da profissional. Hoje é uma Valesca mais segura de si, sem medo do julgamento, que aceitou o propósito que recebeu. E eu digo o seguinte para Deus: ok, eu aceitei o propósito. Se hoje, com o que eu falo, eu mudar a vida de uma pessoa, se uma pessoa disser para mim que o meu conteúdo gerou algum valor na vida dela, já valeu a missão. E aqui quando você fala, é tão bom ouvir isso. E aqui quando você fala de pessoas, a gente pode incluir CPFs e CNPJs, né? Porque você é uma advogada empresarial. Então, se mudar a vida, né, das pessoas, dos colaboradores, dos empresários, esse é o seu propósito. Eu fico muito feliz quando eu vejo algum empresário reconhecer o valor. Porque, infelizmente, uma reclamação que eu tô vendo constante nos empresários eu não sinto confiança no advogado trabalhista que defende 100% a empresa. Eu sempre tenho a visão de que ele também defende o empregado. E, de fato, conheço alguns colegas que atuam nos dois lados, e tá tudo bem. Eu respeito. E há pouco tempo eu estava num evento, e o empresário conversando comigo, a gente falando da turminha do mimimi, e a gente falando da evolução da IA, dos robôs, que o robô não te pede hora extra, não te pede 13º, te responde fora do horário. Ainda tem a geração Z, que está entrando no mercado, a turminha do mimimi, que nada pode. Eu não posso tirar esse copo do lugar porque não é minha função. Isso tem mesmo. Eu não posso responder uma mensagem fora do horário comercial porque eu não estou em trabalho. Gente, algum problema em contribuir, em evoluir? Acho que falta muito você ter consciência de se você está feliz no lugar onde você está, se você trabalha nessa empresa vestindo a camisa da empresa, ou se você está na empresa só por causa do salário. Então, são colocações que a gente precisa analisar e talvez tentar construir ou pelo menos desconstruir para poder reconstruir e que seja benéfico para todo mundo, né? Porque os colaboradores, eles têm que estarem felizes num ambiente que, com isso, gera resultado para a empresa. Tem que investir em treinamento. O seu colaborador é o seu principal marketing. É verdade. Não adianta nada você ir para a mídia, fazer um branding maravilhoso, contratar um marketing caro, e aí o seu funcionário, quando vê uma propaganda daquela ali, falar na rua assim, aquela empresa não é nada disso.
lá dentro? Agora vem a atualização, né, da NR1. E aí, o que a gente vê hoje com a questão dos treinamentos é uma coisa muito automatizada para poder cumprir a norma. Pelo menos é o que eu também, como advogada, vejo. Então, você está só fazendo um treinamento para cumprir a norma. Aí, vamos pensar se daqui a um ano, quando você vai avaliar dados, se essa empresa apenas deu uma palestra para que os seus colaboradores não continuem tendo burnout, por exemplo, mas tem não sei quantos trabalhadores afastados pelo INSS. Então, a mentalidade precisa mudar no sentido, né, de treinar mesmo, das pessoas se conscientizarem, todos no ambiente de trabalho, é isso, não é? Que a saúde hoje é muito importante para todo mundo, a saúde mental, física, espiritual, toda, é muito importante para que essa empresa cresça saudável. Cuidar da cultura interna. Eu costumo dizer o seguinte, eu, Valesca, tenho o seguinte entendimento. Eu não preciso de uma norma para obrigar o empresário a cuidar bem do seu funcionário. Mas, infelizmente, alguns só aprendem quando dói no bolso. A gente vê o seguinte, as empresas tiveram 1 ano para se adequar à atualização da NR1. Batendo na porta, porque até então vai começar a viger a partir do dia 26 de maio. Agora, só que Brasil. Sendo Brasil. Eu costumo dizer o seguinte, é por isso que eu tenho muito orgulho de defender o empresário brasileiro. Porque eu falo o seguinte, a gente vive num país onde até o passado é incerto. Não tem segurança jurídica nenhuma. Nenhuma. É muito fácil para o empregado ir para uma justiça do trabalho, entrar com uma ação trabalhista, pedir mundos para ganhar R$1 milhão. O que tem direito e o que não tem direito. Né? Só que ele não sabe quanto custa ser empresário nesse país. Ele não sabe a tributação, o que é uma folha de pagamento. Então é fácil. Só que, voltando para a NR1, as empresas deixaram bater na porta. Aí, essa semana, já teve uma reunião do Ministério do Trabalho. Até ontem à noite não tinha saído a ata dessa reunião ainda. A ata aconteceu 2 dias atrás. Então, não sabemos ainda se a prorrogação vai ser por 90 dias ou por 1 ano. De novo agora. Porque ninguém se atualiza dentro do prazo estipulado. E já viram que o prejuízo vai ser grande. E, de fato, a norma não está muito clara. Até então é para todas as empresas. Mas e micro e pequena? Já existe um outro projeto de lei criando obrigatoriedade para empresas acima de 50 funcionários. Então, o previsto é que ainda saia, até a próxima semana, a publicação de uma nova norma. Entendido. Mas, até hoje, a vigência passa a ser 26 de maio de 2025. E quando a gente fala de saúde mental, primeiro é ser humano. Você tem que cuidar do ambiente de trabalho. O ambiente tóxico, ele vai sair mais caro. Com certeza. Então, assim, a gente tem tido... Por que se fala tanto em atualização da NR1 e por que se fala tanto em saúde mental? Saúde mental a gente está falando aqui agora, no Brasil. Nos Estados Unidos, esse tema já está ultrapassado. Lá agora se fala em saúde social. Somos muito atrasados. A saúde social agora é o seu ambiente fora do trabalho. O que você faz no seu final de semana? Sem ser trabalho. Lazer, com a família. Nós chegamos num nível que nem almoçar. A gente almoça mais. Os nossos almoços viraram um negócio. Você marca uma reunião com o cliente no horário do almoço. Isso para mim é bem complicado. Então, cuidar da saúde mental é cuidar do todo. É do ambiente, é do assédio, é das horas extras, de tudo. Do excesso, de tudo. E precisou, pelo que a gente fala, infelizmente é só quando dói no bolso, porque nos últimos 2 anos, o aumento de assédio e burnout
é significativo. Quando a gente fala da turminha do mimimi, alguns empresários ainda não acreditam no burnout, acham que é frescura. Mas tanto é verdade que virou doença ocupacional. É. E a gente sabe o seguinte, casos e casos. Só que tem ambiente de trabalho que realmente ele adoece o funcionário. A Previdência Social acabou de atualizar os dados. Somente no ano passado, foram mais de 470 mil afastamentos. É muita coisa. Por doença mental. A gente fala de ansiedade, depressão, burnout. Esses são os números registrados. E os que não estão no INSS. Isso é para tudo, não é só o ambiente de trabalho, né, Valesca? Eu fiz um treinamento na semana passada, tinham 20 colaboradores o treinamento. E eu perguntei para as pessoas, quem aqui está ansioso, foi depressivo ou está depressivo? Somente 2 pessoas não levantaram a mão. E eu tenho dúvidas. Então é uma questão, para mim já é uma questão de saúde pública. E é tão simples se o empresário tiver a visão seguinte. Primeiro, dependendo da função, um funcionário afastado para ele custa 2. Porque se ele tiver que contratar outro para realizar aquela função, o afastado continua na folha de pagamento com os encargos. Se o contrato não tiver suspenso, tem FGTS e todos os encargos. E complicado, né? Tem que pensar mesmo nisso, tem que se atualizarem, porque senão vai afundar. Em vez de voar, vai afundar. E às vezes, quando a gente fala do funcionário, tô depressivo, ansioso. Gente, roda uma pesquisa interna. Pergunta pro seu funcionário o que ele quer. Qual é a crítica que ele tem? Uma pesquisa anônima. Google Forms. Google Forms, uma pesquisa interna. A empresa vai se surpreender. É verdade. Eu vi uma que a maioria dos funcionários respondeu que gostaria de praticar atividade física, de ter um total pés, um gym pés. Um benefício. Que são das academias. Sim. Que pode ser oferecido pelo empregador. O empregador paga em média ali R$20 por funcionário. Tem já muita faz a coisa diferença para ser feita. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Com relação, eu estou encantada, eu estou emocionada, porque eu conheci, minha irmã, gente. Eu convivi com a Valesca de 2 anos atrás e é inacreditável. Aliás, Laila, essa é para você, hein? É inacreditável, é maravilhoso saber que a gente pode se capacitar, que a gente pode ter técnica para resolver as nossas questões pessoais. Como você está conseguindo resolver a sua. Mas hoje, você pode falar que você totalmente superou ou você continua ainda nesse processo? O que é a superação com relação a essa timidez, a sair desse lugar de vítima, né, da sociedade que te aponta o dedo para um local onde você pode virar para a sociedade e falar, eu estou fazendo a minha parte. Nesse meio aqui, fala para mim sobre superação, se você já superou ou se você ainda tem muita coisa para superar. Todos nós temos. A gente está em constante evolução, em constante aprendizado. Podemos parar nunca. A IA tá aí. Mas então, assim, eu superei em parte. Eu ainda estou no processo. Não vou dizer que é fácil abrir uns stories e gravar um vídeo. Ainda não é. Mas a partir do momento que eu recebo uma mensagem e falo assim, nossa, eu tô adorando os seus vídeos. Há pouco tempo eu estava num evento e eu conheci uma contadora. E terminou o evento, eu fui embora. Durante o evento eu conversei bastante com ela. E aí no dia seguinte eu acordo, quando eu abri o Instagram, tinha um direct dela. E me tocou tanto. Ela me agradecendo. Porque o que eu disse para ela mudou alguma coisa. Isso é muito gratificante. Aí eu falei, obrigada, Deus. Porque assim, até então, a famosa síndrome do Peter Pan,
Que a gente não sabe receber elogio, né? Ai, não sou isso tudo, não. Mas o que eu falei? Eu não falei nada. Não, falou sim. Você falou exatamente o que ela precisava ouvir. Eu falo muito isso aqui. A sua história, ela não é nem mais e nem menos importante que a de ninguém. Ela é importante para tocar quem precisa ser tocado por ela. E às vezes, o óbvio precisa ser dito. Porque o que é óbvio para mim não é para você. Sim. E o meu óbvio pode mudar a vida de alguém. Verdade. Ai, que linda. Deixa pra gente uma mensagem final para quem vai ouvir esse episódio. Ou se você estivesse em cima de um palco no Maracanã, lotado. O que você gostaria de falar? Isso seria uma evolução. Isso será uma evolução. Mas eu digo o seguinte, gente, leitura. Leia. E o que foi me ajudando muito, além dos cursos, foram os livros. Brené Brown tem um livro que é A Coragem de Ser Imperfeito. Maravilhoso. Então, ali já foi me ajudando muito. E hoje, até pouco tempo eu vi uma frase, A Coragem de Não Agradar. E aí eu falei assim, nossa, é exatamente isso. Gente, ó, meu marca-texto de todos os livros da minha casa. E aí, diz assim, ó. Era uma conversa de um filósofo com um jovem. E o filósofo diz assim, vou citar Adler, mais uma vez. A pessoa precisa começar. Talvez as outras pessoas não cooperem, mas isso não tem a ver com você. Meu conselho é este. Você deve começar, sem levar em conta se os outros serão cooperativos ou não. Aí o jovem responde, ainda não sei dizer se fui eu que mudei ou se foi o mundo que vejo desta posição privilegiada que mudou. Mas uma coisa eu posso dizer com convicção. O aqui e o agora está brilhando intensamente. Brilha tanto que não consigo enxergar quase nada do amanhã. Aí o filósofo diz, acho que você aceitou a oportunidade. Então, jovem, amigo, que caminha à frente, vamos caminhar juntos? E é sobre isso. Já peguei o livro. E é sobre isso, Val. Valquíria Val em casa. Gente, aqui é Val e Leca. E é exatamente sobre isso. Hoje eu consigo perceber o seguinte. Se eu quero correr, e eu te convido para correr, só que no meio do caminho você caminha, eu não preciso parar para te esperar. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Cada um na sua. Hoje você não precisa deixar de evoluir e de chegar aonde você quer chegar para ficar esperando quem não tá no mesmo ritmo. Muito legal. Hoje quem tá no mesmo andar não tem concorrência. Hoje é parceria. E nesse processo, as pessoas que não querem correr, elas vão ficar para trás. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Você vai deixar pessoas para trás. Só que novas pessoas vão entrar no seu caminho. E também tá tudo bem. É sobre Então, isso. assim, hoje para mim, o começar, tomar a decisão é o principal e é o que eu falo. Começa. Aperfeiçoa no caminho. Eu acrescento, persistir. Porque é difícil, não é fácil. Persistir. E assim, hoje a máxima que fica que foi para mim um diferencial. Quem não tá no digital, tá fora do mundo. Porque o seu concorrente tá. Então, assim, o Joel J tem uma frase que ele fala assim, o mais visto vence o melhor. Pesado, né? E aí, mas a minha mentora Renata, ela colocou uma vírgula na frase do Joel e ela fala o seguinte, o mais visto vence o melhor, vírgula, até que o melhor se torne o mais visto. Renata, peguei também. Se nós não estamos ali. Valesca, muito obrigada pela sua participação. Imagina, eu que agradeço. Eu tô aqui me controlando, gente, o tempo todo, mas muito feliz e agradecida, primeiramente a Deus por tudo que Ele faz nas nossas vidas
E muito obrigada. Eu te amo, agradeço. tá? Eu te amo, tá? Demorou pra gente estar sentado nessa mesa. Demorou, mas veio. Obrigada. Esse podcast já existe há quanto tempo? Vai fazer um ano. Fez um ano, não. Fez um ano. Não foi não. O primeiro episódio foi janeiro, se eu não me engano, do ano passado. Mas ele foi lançado mesmo em junho. Mas demorou, mas porque tinha que ter sido uma das primeiras. O convite veio, gente. Muito obrigada a todos que estiveram por aqui. Curtam o nosso canal, ativa o sininho e vem ser Supera-te. Obrigada. Obrigada.